prensa, nós vamos ter o radical da palavra depressão, nós vamos ter outras palavras sendo formadas com essa palavra pressão, depressão e muitas outras palavras. Sêmane, a palavra sêmane é óleo, perfume, unção ou purificação. Não se assuste se uma prensa está esmagando você. O líquido que está saindo de você é unção e é coisa boa, é coisa perfumada. Como se fazer um azeite? Vamos começar por aí. Primeiramente que tem que se escolher azeitonas grandes, azeitonas saudáveis. Eu não vou explicar nem a questão da vinha, porque aí teríamos que entrar em outra coisa, mas vamos ater somente ao fruto. E a prensa ela não pode passar sobre toda a azeitona, porque quando a prensa se chega ao caroço, o azeite fica muito ácido. E aí você sente, quando você toma esse azeite, é como se você estivesse tomando alguma coisa que com muito gosto metálico, fica muito ácido. O seu paladar na hora apura esse gosto ácido. Então, o bom azeite é aquele que é extraído apenas 40% da azeitona. A prensa não chega até o azeite. E o melhor azeite que se tem é aquele azeite que é feito manual. As máquinas industriais são adaptadas para que ela tenha a mesma força de um animal e a mesma força da pedra. A azeitona é colocada sobre duas pedras e aqui por cima dela é esmagada toda ela para que aquele óleo saia daquele fruto. E até nisso Deus é criterioso quando Ele faz essas comparações. Até nisso é interessante, porque nós vemos o próprio Jesus falar em Mateus 11:30, dizendo que o meu fardo é suave, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O Senhor nunca vai nos espremer até chegar ao caroço, porque Ele sabe que quando chegar no caroço, Ele sabe que quando chegar ao nosso limite, a gente não vai suportar, vai começar a rolar acidez, vai começar a sair uma unção, a sair algo de nós que para Ele não tem mais serventia. O Senhor nunca nos espreme mais do que aquilo que conseguimos suportar, porque o Senhor gosta de azeite puro. O Senhor gosta de azeite adocicado, mas não há como sair um azeite se não espremer as uvas. E desse texto, como lição para a minha vida, a primeira lição que eu tiro, primeira, o grau de intimidade com Deus. Não há como falar com Deus se não for por meio de oração. Como um marido, como um casal pode se dizer que tem intimidade se não falam bom dia um para o outro, se não dormem no mesmo quarto ou se moram em casa separada? Não há intimidade entre essas pessoas. Não há como haver comunicação. E o relacionamento sem comunicação, ele é zero. Ele não há como existir um relacionamento se não houver uma comunicação. Você fala e depois você escuta. Você já adorou o Senhor essa noite, agora você está ouvindo Deus falar com você essa noite. A comunicação humana é um processo que envolve a troca de informação. Quanto mais oramos e meditamos na palavra do Senhor, mais nos tornamos íntimos de Deus. O que você tem trocado com o Senhor? Ou só Deus tem, ou só você tem falado? Ou só você tem pedido? Ou só, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, eu necessito, Senhor, eu ordeno, Senhor, eu determino. E quando Deus vai falar contigo, você não gosta de ouvir o que Deus vai falar contigo. Segunda lição que eu aprendo nesse texto que nós acabamos de ler, com o próprio Jesus nos ensinando: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Essa é a lição dolorida. Muitos querem que a igreja ore, que o pastor ore, que o grupo de oração ore, que a mulher ore, que o fulano ore, mas a lição de Jesus não foi essa. A lição de Jesus não foi essa. O Senhor quer ouvir da sua boca a sua lamentação, não da minha. Eu posso te ajudar em oração. Agora, fazer o seu papel, esse é seu. Esse é seu.
E às vezes nós ficamos naquele irmão 6 horas. Ah, igreja 6 horas por mim. Ah, pastor, eu estou precisando de oração. Ah, irmãos, eu estou precisando de oração. E por causa desses crentes, como nós ouvimos nessa última conferência que tivemos, os crentes safos, né, mais conhecidos como safados, né, que são aqueles que gostam de escapar quando quando a prensa dá uma apertadinha na azeitona dele, ele quer rapar fora, ao invés de deixar o azeite fluir, né? Esses são os safos, né? Eles preferem vir e jogar toda aquela responsabilidade sobre a igreja, toda aquela responsabilidade sobre o pastor. E por causa desses tipos de pessoas, hoje eu sou obrigado a ouvir a oração poderosa do pastor tal, os 380 pastores que vão orar pela sua vida. E você? E nós? O que nós estamos fazendo? Simplesmente olhando para isso e achando que existe um mediador entre você e Deus? A não ser Cristo Jesus? E aí, essa fica a lição de Jesus. E o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele diz o seguinte, somente o final do versículo: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Veja que aqui o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele usa duas palavras, ele usa oração e usa súplica. E não sei se vocês perceberam, mas a palavra que nós lemos diz que Jesus orou a primeira hora e voltou e achou os discípulos dormindo. Voltou, em Lucas, se não me falha a memória, você vai encontrar que Jesus voltou pela segunda hora e encontrou-os dormindo. E Jesus voltou pela terceira hora e encontrou-os dormindo. E às vezes nós ficamos 5 minutos de joelho dobrado e pronto, já é suficiente. E aqui o apóstolo Paulo está falando sobre oração e súplica. Oração e súplica. Não foi uma oração vazia o que Jesus fez. Não foi repetições vãs o que Jesus fez. Jesus sabia que ele queria alcançar a Deus de uma certa forma. Jesus tinha a necessidade, ele tinha essa intimidade com o Pai. E agora eu faço algumas perguntas a vocês que estão aí. Por que Jesus não orou ali mesmo? Por que ir ao monte orar? Por que os discípulos não foram com ele? Por que Jesus mandou 12 ficar no pé do monte, tirou 3 com ele, chegou lá, deixou 3 a uma certa distância e foi sozinho orar? Por que não orou com os 12? Não era de confiança dele? Não havia ali 12 pessoas que foram separadas por ele próprio? Eram 70, ele escolheu 12. Não havia ali 12, no caso não, havia 11 só, porque um já não estava mais com ele ali. Um já tinha ido cumprir o propósito que Satanás havia colocado em seu coração. Mas havia 11 com ele. Por que Jesus separou só 3? Por que não orou no pé do monte com os discípulos? E por que se retirou do meio deles? Mas tu, quando orares, entra em teu aposento e fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te responderá publicamente. Mateus capítulo 6, versículo 6. Por que Jesus não levou consigo todos os discípulos? Os seus amigos de luta, os seus irmãos de igreja, até mesmo aqueles que você confia. Há momentos na sua vida que você terá que entrar em seu quarto e chorar sozinho. Há momentos na sua vida que nem o seu esposo necessita de saber da sua angústia, principalmente quando é no critério espiritual. E às vezes há pecado que cometemos que devemos sim confessar, devemos sim falar, mas quando é pecado que eu cometo contra outra pessoa, mas e aquele pecado que eu cometo só eu e Deus, aonde ninguém está vendo? Aquele pecado que necessita de uma oração. Oração e súplica é uma coisa que nós devemos aprender e que Jesus está nos ensinando. Terceira lição. No momento mais difícil da jornada, Jesus levou com ele 3 amigos, não para orar. Jesus não chamou os 3 para orar com ele. Jesus não chamou os 3. Jesus chamou os 3 para ficar de guarda, para ficar de vigia, enquanto ele orava, enquanto ele cumpria um propósito, para que os guardas não o pegassem de surpresa
enquanto ele estava orando. O versículo 32, volta lá, abre a sua Bíblia ali de novo, para quem ficou marcado ali, o verso 32. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Agora eu quero apresentar um Jesus para você que talvez seu cabelo vai arrepiar agora. Agora eu quero apresentar para você um Jesus que talvez você ainda não conhece e que hoje você vai ter essa oportunidade de conhecer esse Jesus. Primeira coisa, a igreja não precisa de saber do seu problema. Não precisa de pegar o microfone num púlpito à noite aqui e dizer que você está com problema com a sua mulher, que você está com problema na ordem financeira, que nada vai bem na sua vida. Jesus não ensinou isso. Jesus separou 3. E se desses 3 não for 3 pessoas de oração, esquece também. A única pessoa que eu indico você a procurar nesse momento para que te ajude, não ore por você, para que te ajude, é o pastor. Para que te ajude. Caso você tenha algum companheiro que seja de oração, se abra com ele, porque ele vai te ajudar a orar. Agora, caso não tenha, procure o pastor. Porque como nós ouvimos o preleitor da última conferência que tivemos dizer, se caso você fale algo para o seu pastor e ele delate aquilo publicamente, o problema é dele. O problema é dele, não é seu. A sua parte você cumpriu. Então nós temos que parar com isso. Nós temos que esquecer essa história. Da minha vida é um livro aberto. Eu falo para todo mundo, eu peço ajuda para todo mundo. Para de se sentir coitado. Para de achar que isso comove Deus. Para. É você e Deus. A Bíblia fala no versículo 32 aqui que Jesus sentiu pavor e angústia. É esse Jesus que eu quero mostrar para você. É esse sentimento humano que estava invadindo o nosso Jesus naquele Getsemane. E a palavra pavor, a psicologia explica, a psicologia moderna explica que o pavor é o medo que provoca reações físicas, como descarga de adrenalina, aceleração cardíaca, temor. Pode provocar atenção exagerada a tudo que ocorre ao redor, depressão e pânico. Ui, tá vindo. Ai, cadê? Vai me pegar. Ai, estão vindo, cuida aqui. Olha lá, estão chegando. Pavor. E Jesus não ficou desesperado. Ele simplesmente falou para 3. Eu estou começando a sentir pavor e a angustiar-me. A psicologia explica a angústia da seguinte forma: é uma sensação psicológica caracterizada por abafamento, insegurança, falta de humor, ressentimento e dor. Angústia é também uma emoção que precede algo, um acontecimento, uma ocasião ou uma circunstância. Também pode-se chegar à angústia através de lembranças traumáticas ou algo que tenha provocado no seu passado. Você também pode se angustiar por causa disso. E como Jesus já sabia que no outro dia o que ia acontecer sobre a carne dele, ele também sentiu angústia. Ele também sentiu pavor. Ter medo, todos nós temos medo. O pavor, o medo incontrolável, ele é complicado. Porque o pavor começa a fazer com que você vê coisa onde não existe. Começa às vezes até mesmo a gente a desacreditar em Deus. A achar que nada vai dar certo. A angústia, que é consequentemente também, poderíamos falar que a angústia está entrelaçada à ansiedade. O apóstolo Paulo no Efésios capítulo 4, 6 ainda diz sobre a angústia: não andeis ansiosos por nada. Ainda fala sobre ansiedade, não andeis ansiosos por nada. Antes seja apresentada diante do Senhor tudo o que quereis em oração e súplica. Oração e súplica. O medo, a insegurança, o pavor e a angústia pode te tirar da presença do Senhor. E são sensações que você não pode controlar.
porque é algo que invade a sua psique humana, é algo que pega a nós desprevenido. Até o próprio Senhor, por mais dotado de poder naquele momento, o lado humano de Jesus queria fazer